Hoje vamos falar aqui do terceiro capítulo do livro Investidor de Bom Senso, do John Bogle. E se você está chegando agora, saiba que a cada vídeo a gente faz a leitura de um capítulo e tenta fazer um estudo em cima disso, né? Colocar aqui alguma opinião para a gente conseguir aproveitar ao máximo o conhecimento que aqui está sendo passado. Os capítulos desse livro aqui são bem curtos, então o vídeo pode acabar aí ficando menor do que o de costume. Porém, eu quero dividir, né, essa questão dos vídeos aí por capítulo, até para um dia que eu queira voltar e relembrar o que foi estudado, eu consigo vir aqui direto no capítulo. Aqui ele traz um gráfico interessante, uma tabela e um gráfico interessante, que eu quero comentar. O que é isso aqui? Ele está comparando o S&P 500 com o índice total de ações, do mercado de ações. E o S&P 500, ele tem 500 melhores empresas dos Estados Unidos. Já esse índice, quando ele foi lançado aqui o livro, ele tinha quase 3.600 empresas, 3.599. Então, a efeito de comparação, o outro tinha ali praticamente 7 vezes mais empresas do que o S&P 500. Só que o seu resultado foi muito similar, muito similar. Você pode ver aqui no gráfico, ó, quase não dá para ver as linhas diferentes, ó, tá vendo? Tem uma pontilhada e uma que não é pontilhada, quase não dá para ver a diferença. E o que que a gente consegue concluir com isso? Que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos puxam o resultado de uma maneira que 7 vezes mais, né? Quase lá, que mais de 3.500 empresas acompanham. Se você pegar ali 3.500 empresas grandes dos Estados Unidos, a gente está falando de empresas gigantes, mas mesmo assim, o resultado é puxado pelas 500 maiores. E quando ele compara esse gráfico, tem uma correlação de 0,99, sendo que 1 é a correlação perfeita, né? Se uma sobe, a outra desce o mesmo tanto, mas está 0,99, quase perfeito. E com base nisso, né, se a gente parar para pensar, o que ele quer dizer aqui? A gente não precisa investir em 3.500 ações. Se a gente quiser esse mesmo resultado, basta investir lá nas 500 melhores, que já é ali uma grande diversificação. Mas, ao mesmo tempo, você não precisa ir lá e comprar ação por ação. Você pode vir aqui e investir no S&P 500, que já se provou muitas vezes melhor que vários índices e muitas vezes ganhando aí de fundos que tentam ser mais ativos, né? Compra aqui, vende ali e até mesmo pessoas físicas que tentam acertar qual ação vai subir. E se eles simplesmente tivessem comprado o S&P 500, teriam um resultado melhor. Então, assim, a gente ainda está no terceiro capítulo, mas eu acho que ele vai defender muito o S&P 500 aqui no decorrer do livro, porque realmente eu já conhecia, né, esse índice aqui antes de ler esse livro, há muito tempo, e eu sei da qualidade dele. A gente está falando das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, então, grande delas ali são maiores empresas do mundo, né? Então, a gente sabe da qualidade delas. Depois aqui ele traz uma tabela que é interessante também, onde ele cita que o S&P 500 superou 97% dos fundos ali ativos, né, que são aqueles que tentam superar algum índice. E esse dado foi de 2001 a 2016. Então pensa, somente 3% dos fundos ativos conseguiram superar o S&P 500. Se você tiver nesses 3%, você acertou. Mas e para você encontrar nesses 3% ali que vão acertar com constância? Já é um jogo muito mais assertivo você simplesmente ir lá e investir no S&P 500, nesse caso. Aí depois ele traz outro dado que quem investiu 15 mil dólares em 1976, já em 2016, ou seja, 50 anos depois, estava com 913.340 dólares. Ou seja, de 15 mil para 913 mil. Isso em 50 anos. Aí você fala, ah, beleza, é muito tempo, mas o resultado é absurdo também. Quantas vezes esse dinheiro não dobrou, né? De 15 mil, multiplicasse por 10 já ia para 150, mas não, foi para 913. Então, aqui a gente vê também o poder do longo prazo, quando você está aí com ganho positivo. E não adianta falar de inflação, porque a inflação, obviamente, não transformou 15 mil dólares em 913 mil dólares. E aqui a gente encerra esse terceiro capítulo, onde a intenção dele foi manter sempre as coisas mais simples possível. Então, em vez de você ir lá e tentar ficar acertando as ações, se você simplesmente pega um bom fundo ali, você já consegue ter uma boa diversificação na sua carteira e não precisa perder tempo, né, tentando acertar uma coisa que dificilmente você vai acertar, porque nem os maiores profissionais estão conseguindo bater o índice. Então, o conselho aqui desse capítulo é simplesmente invista no simples. Não somente nesse aqui, mas em outros fundos que defendem ali a mesma ideia e trazem resultados similares. Mas se você quiser ler esse livro aqui também, fisicamente, vou estar deixando aí o link da Amazon
na descrição para você. Se quiser ver outros vídeos desse livro também, principalmente o primeiro, onde eu explico ali fundativo e, e outros tipos de fundo, você pode estar acessando aí o primeiro vídeo também dessa playlist. Meu nome é Leon Carvalho, um abraço e até o próximo vídeo.